A Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde recomendam o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de vida. A partir dessa fase, novos alimentos podem começar a ser adicionados na dieta dos bebês. Uma boa introdução alimentar é fundamental para que no futuro o pequeno desenvolva uma alimentação mais equilibrada e saudável. Para mostrar pra gente como isso é possível, eu recebo aqui na nossa casa a nutricionista Simone Komatsu. Seja muito bem-vinda, Cia, à nossa casa. Obrigada, Ave. Eu que agradeço. Que linda essa mesa. Bonita, né? Adorei, adorei. E quando a gente olha os alimentos, né, se a gente fala assim, nossa, tão bonitas as cores, né? Por que eu não como? Pois é, não por que não come? Eu também queria saber disso. Por que não come? Por que não oferece para os pequenos também desde o comecinho? Exato. Né? O que você falou é super importante, o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, livre demanda para o bebê. Mas a partir dos 6 meses a gente pode oferecer sim alguma coisinha. Então vamos começar por uma frutinha. Então assim, lembrando que tem que esperar os 6 meses, sempre, né? Se possível. Se possível, né? Vamos lembrar que licença maternidade aqui no nosso país são por 4 meses. Se puder estender, tem algumas empresas que estendem, então livre demanda até os 6 meses, o tempo do bebê, não é o tempo da mãe. Da mãe, exatamente, boa. Mas, se a gente precisar, a gente pode começar fazendo essa introdução alimentar. Pode. E o que a gente tem que pensar quando a gente vai e fala assim, poxa, meu filho só tinha o leitinho. E agora, como é que eu vou colocar os alimentos para ele? O que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar na oferta de nutrientes. Então, uma bolacha não adianta. Né? A criança tá chorando, vamos dar uma bolachinha para ficar... Vamos falar que é o famoso cala-boca, né? Fica quietinho, toma aqui na sua mão. Aqui. Aquilo ali vai entrar como uma distração. E se aquilo for muito frequente, vai acabar virando um hábito. Né? Se criou-se um hábito com um biscoito, quando eu oferecer uma banana, a criança não vai querer, porque é uma coisa totalmente que ela não conhece. E o biscoito, ele não é nem o alimento, né? Não. É para a distração, é para a birra, é para... Ele é um alimento, mas é um alimento que não nutre. Né? A banana é um alimento que acaba nutrindo a gente, e a criança inclusive. Mas assim, os costumes e os hábitos têm que vir de casa, da família. Né? Se eu não tenho oferta... Não consigo ensinar para o meu filho que aquilo vai fazer bem para ele. E o que a gente pode começar inserindo depois dos 6 meses? Quais são os alimentos? Depois dos 6 meses, a gente começa com uma... Pode já oferecer arroz, um caldinho de feijão, né? Eu separei aqui, já que eles estão crus, mas só para ter uma ideia, tá? Então, um pouquinho do arroz, um pouquinho de feijão, caldinho de feijão para não engasgar com o grãozinho do feijão, né? O brócolis pode até oferecer assim, porque a criança vai comer, vai pôr na boca. E deixa colocar a mão no alimento. Ah, é legal porque isso. É legal saber da textura, né? Saber da textura, ficar observando, né? Carne, frango, corta compridinho, para a criança segurar na mão também. Não fica com receio de sujar tudo. Nem de sujar e nem da criança engasgar, por exemplo, porque a mãe vai ter que estar do lado sempre. Sim, mas por isso que é importante frisar, assim, corta compridinho. Se eu cortar, por exemplo, em rodelinha, um tomatinho cereja, aquele tomate pequenininho, se eu cortar o meio e ficar meia bolinha, aquilo corre o risco de engasgar. Mas eu posso cortar longitudinalmente para a criança conseguir segurar e ela ter um controle ali. Para não colocar tudo na boca. E ela vai ficar mordendo. Então essa coisa de que a gente teria que dar sempre papinha, só tudo amassado, não precisa ser? Amassada, com garfo, tudo bem. Mas não passado no liquidificador nem na peneira. Não posso? Não. Por quê? A gente mudou isso agora, justamente para a criança conhecer a textura mesmo, saber o que ela tem na boca. Porque se a gente amassa uma batata, é diferente se a gente amassa um feijão. É totalmente diferente, o sabor é totalmente diferente. Se a gente liquidifica tudo, porque literalmente as mães liquidificam tudo, frango, arroz, feijão, tudo ali, ela não vai saber o que ela está comendo. Então ela precisa saber o que é aquilo, né?
E aquela coisa assim, eu tô tomando um refrigerante e a criança tá com vontade. Mentira, porque as crianças não conhecem. Ela não sabe o gosto Não que sabe. tem. E isso é muito legal o que você está falando, porque, por exemplo, se a gente faz dessa forma que você disse, é mais fácil para a criança crescer se alimentando bem, Sim. porque ela vai identificar o gosto das coisas. Quando a gente bate tudo, que a mãe até faz isso, meu filho não come de jeito nenhuma verdura, aí eu bato tudo. Se você continuar fazendo isso, a criança vai continuar não gostando, porque ela não vai identificar o alimento. Exatamente. Se eu faço isso dos 6 meses em diante, ela já vai conseguir identificar. Nossa, que demais. Por que a gente não pensou nisso antes? Porque antigamente era tudo batido. Né? Era o medo de engasgar, também, né? Tinha tudo isso também, sim. né? Aí tem as industrializadas. Elas são todas misturadas. Nem a gente sabe o que tem naquilo. Isso é verdade. Em caso de emergência, urgência, vai sair por uma viagem, não deu tempo de deixar preparado, ou que risco de estragar no meio do caminho, tudo bem, sabe? Tudo bem. Só que estando em casa, faz ali uma coisa fresquinha, né? Porque você coloca carinho também fazendo aquilo. Sim. Não é simplesmente um alimento que uma outra pessoa fez e você está oferecendo. Que demais isso. E se conta pra gente, e quantidade? Como que eu sei o tanto que eu posso colocar de comida para uma criança? Coloca, porque a criança, assim, ela tem um estômago pequenininho, né? Bem pequenininho. Como que a gente sabe que ela tá com fome? Ela vai se projetar para a comida. Então, se eu tô assim com a minha colher para oferecer, ela já vai direto para a colher para receber o alimento. A hora que ela não quiser, ela simplesmente vira a cara. Chora, fica se debatendo na cadeirinha, onde estiver. Assim a gente sabe que ela já não quer mais. Então, não precisa insistir, porque a capacidade estomacal é muito pequena. E só a criança vai saber se tá cheia ou não, se tá satisfeita ou não. Não é a gente que dita isso. Da mesma forma, o aleitamento materno em livre demanda. Quando é que eu sei que a criança já tá satisfeita? Quando ela simplesmente tira a carinha dali, ela não suga mais. Sim. Né? Com o alimento do mesmo jeito. Exatamente. E se a gente respeitar e não fazer aquela coisa de come tudo, porque daí se você comer tudo, você ganha tal coisa. Exato. Aí recompensa, você, às vezes, né? A recompensa. Às vezes você tá insistindo para a criança comer, mas ela já está cheia, já está satisfeita. E ela vai crescer um adulto que vai comer mais do que ele necessita também, não é? Exatamente. Não tem necessidade de oferecer doce. Vou te perguntar uma coisa. Lá vem. Por que a gente liga a criança ao açúcar? Sempre. Então, mas onde é que tá isso? Onde é que tá isso? Onde é que tá isso? Se eu olho para um doce, eu lembro de uma criança? Ou eu lembro da minha vontade de comer doce? Aquilo é a minha vontade, mas não significa que a criança também queira comer aquilo. Exatamente. Né? Se eu tô comendo chocolate, ela tá olhando, claro que ela vai observar diferente. Ela não conhece. Se você oferecer, pode ser que ela goste, pode ser que não. Se ela gostar, cuidado. Cuidado. E aí você trouxe as frutas também. Como é que a gente insere as frutas para as crianças? A princípio, amassadinha também, ou a maçã pode cortar no meio e raspadinha. A pera da mesma forma, mas se a pera tiver mais macia, pode cortar de compridinho. Tem um exemplo aqui com uma manga. A gente pode tirar a casca e corta assim. Daí ela vai pegar assim e vai colocar na boca e vai amassar e vai jogar na sua cara e vai fazer a sujeira. A lambança dela. E a gente deixa? Deixa. É criança. É assim que ela vai conhecer tudo que ela vai colocar na boca. E como que a gente pode fazer, por exemplo, se a gente for fazer, quando a gente fala de uma dieta, de uma educação alimentar, a gente separa mais ou menos uns horários pra gente, falar o café da manhã, o almoço, tal. Pra criança, como é que a gente faz? No início não funciona o nosso horário. Justamente porque a capacidade estomacal dela é menor. Então ela vai ter fomes em horários que não são os nossos. Mas a partir do 7º, 8º mês que ela começa a comer mais coisas com a família, que isso é muito importante, aí ela começa já a criar os mesmos hábitos dos horários. E o que a gente pode dar no café da manhã para a criança, por exemplo? Frutinha, um pãozinho pode ser também, não uma bisnaguinha, uma coisa melhorzinha. Né? Se ela gostar de ovo, por que não dar um ovo no café da manhã? Traz energia. Ela fica saciada por mais tempo e ela não precisa ter aquela necessidade de ficar sempre ofertando alguma coisa.
chorou, tá com fome, dá alguma coisa pra ela. Será que é fome mesmo? Será que ela não tá precisando de atenção? Precisa ir ao banheiro, trocar fralda? Tem várias outras coisas, né? Tem. Não é só dar alguma coisa na mão dela pra ela ficar quieta. Não. Conheça a sua criança. Que demais. E a gente pode dar todos os grãos que você colocou aqui? O que você colocou pra gente aqui, ó? Aqui tem feijão preto, tem lentilha, tem grão de bico, tem feijão, carioquinha. Lembrar que as leguminosas a gente precisa deixar pelo menos 12 horas de molho. Se pra gente é importante por causa dos gases, imagina pras crianças. E aí se elas ficam com gases, tem cólica e chora. Tá vendo? É fome? Não, é dor. É dor. É dor, tá? Então vai deixar de molho por 12 horas, uma troca de água. Tá. E aí quando for cozinhar, aí troca de água de novo. Tá. Tá. Macarrão pode ofertar também. Molho de tomate, de preferência caseiro. Melhor, né? Aqui a gente tem arroz, né? Arroz, feijão, base. Base. É base. Não tira o arroz e feijão. Por favor. Por favor. Comida de verdade. Exatamente. E aí a gente tem os legumes. Temos os legumes. Todos a gente tem algum que a gente não pode dar para criança? O que a gente não pode dar para criança? Inhame é bom evitar um pouquinho por conta que ele tem um eu não sei falar em português. Olha ela que chique. Eu tenho Tata. Ele tem uma propriedade parecida com o nosso estrogênio. Então tem ações hormonais ali. Então para uma mulher que está na menopausa, o inhame, ok. Mas para uma criança é melhor a gente evitar. Não significa não dar nunca. Exatamente, porque fazemos iogurtezinho, sabe? Daquele pequenininho. Sim. Com inhame batido com morango. Quer ofertar? Oferte, mas não com muita frequência. Até por causa do intestino também. Da criança, né? Boa, a gente tem umas perguntinhas, vamos pra perguntinha, a gente já continua aqui. Vou colocar na tela pra gente. Da Mariel Carissimi. Boa tarde, essa semana iniciei a introdução alimentar com meu bebê. Ele amou a banana e a maçã. Até agora foi leite materno exclusivo e eu cuido muito da minha alimentação. Isso pode influenciar no paladar da criança? Um beijo pra você, Mariel. A alimentação dela. Se ela cuida direitinho, só vai fazer bem pra criança dela. Que bom. Continua, Mariel. Continua. E aí tem isso, né, da criança ter frutinhas que ela mais gosta. A gente incentiva? Se eu mais gosto de banana e maçã, vamos incentivar a banana e maçã? Ou incentiva, mas oferece outras coisas também. Senão ela só vai ficar naquelas duas. E uma hora vai enjoar e não vai querer mais, né? Igual a gente, né? Igual a gente. Boa. Só que a gente não varia tanto como deveria, Exato, né? Eu sou bem dessas. Tem mais uma perguntinha aqui da Danúbia. Boa tarde, tenho uma filha de 4 meses e meio. Ela mama apenas fórmula. Posso dar suco de fruta e caldinhos para ela? E aí? Deve. Ai, que bom. Deve, pode sim. A não ser que ela tenha algum tipo de problema de saúde que tenha que mamar alguma fórmula. E por isso ela esteja mamando até agora. Pode. Pode. E aí, que tipo de fruta que eu posso fazer suco? Como que eu faço? Com água, sem água? 4 meses e meio, me confundi. 4 meses e meio, 4 meses e meio. Ela deve ter algum tipo de intolerância. Né? Provavelmente, para tomar a fórmula, né? Suco de fruta espreme. Se for de laranja, espreme. Não só laranja pura. Não misturar muita coisa. Porque da mesma forma que ela não sabe ainda o que é o que, ela vai acabar não descobrindo o que ela tá tomando. Então um suquinho de laranja é bom? Laranja lima. Laranja Laranja lima. Tá. O que mais que pode dar de suco? Suquinho de maçã, né? Suquinho de maçã, mas é muito pouco que ela vai tomar. Porque ela é bem pequenininha, bem bebê ainda. É mais pra complementar, né? Mas melhor do que isso, água. Água. Pra hidratar. O que hidrata a gente é a água. Então, sempre muita aguinha para todos os bebês. E caldinhos? Quando a gente fala em caldinhos para dar para as crianças, pode fazer caldinhos para eles também, a partir dos 6 meses? Pode. Pode. E posso misturar?
Aí a partir dos 7. A partir dos 7 meses. Ah, então é bom esperar um pouquinho mais. Aqui até os 6 meses a gente ainda tem amamentação, né? Então, se a gente colocar alguma outra coisa, pode ser que ela deixe de mamar. Então, se o bebê ainda mama, vamos continuar mamando, né? Deixa o bebê mamar até 6 meses. Se a mamãe puder, é claro, né? Se não, aí sim você pode ir introduzindo aos poucos, que é o que a gente tá falando aqui. Sempre com o aconselhamento do pediatra. E a amamentação também é o que a Organização Mundial da Saúde preconiza hoje até os 2 anos de idade. Né? Então ainda tem tempo, se você puder, né? Se puder, exatamente. Tem mais uma mensagem aqui de WhatsApp da Laiane Salmoria. Boa tarde. Quais as consequências de quem iniciou a introdução alimentar com 4 meses? E aí? Então, aí entra na questão. Eu tive que? Se eu tive que, eu não consegui mais amamentar, não tem o que fazer, né? Vai deixar a criança com fome? Não pode. Isso teria uma consequência muito pior, né? Então, mamãe, não se sinta culpada. Exato, acho que essa é bem a palavra, né? Porque a gente sabe que as mamães às vezes precisam trabalhar, voltar pro trabalho, e aí você não consegue fazer a alimentação em casa, né? E eu acho que a mamãe acaba se sentindo um pouco culpada, então não se culpe, mas não esqueça de dar os bons alimentos, sempre fazer dessa forma, né? Isso. Se fosse para você dar um conselho para todas as mamães, um conselho final, a gente já disse aqui o que não é bom dar, já mostramos para você, né, em casa, o que você pode fazer. O que você daria de conselho final para as mamães? Eu acho que você falou agora no final, é o must, sabe? Não se culpar. Porque assim, a criança sente o que você sente. Então, se você está se culpando, como é que você vai oferecer uma coisa para ela com aquele peso da culpa? Ela vai chorar, ela vai reclamar. Então, ofereça tudo o que puder, o que você conseguir, e com vontade. Com muito amor e carinho, né? Com muito amor e carinho. Com aquilo que você pode. Que a criança sente, viu? É o que a gente fala. Às vezes tem mamãe que fica preocupada, porque fala, eu trabalho a semana inteira e eu não consigo ficar com meu filho como eu gostaria. Mas o tempo que fica em casa, que tem a qualidade, porque seu filho não vai esquecer disso, viu, minha gente? Não, a gente não esquece das mamães que fazem isso por nós, né? Jamais. Sim, muito obrigada. Seja muito bem-vinda à nossa casa sempre, viu? Obrigada. Você de casa, aproveita, segue aqui no Instagram, @Simone_Komatsu. O Facebook também é Simone Komatsu City. Como é? É isso mesmo? Komatsu só, acho que eles que inventaram aqui. Eles inventaram aqui. E o site também, nutricionistasimonekomatsu.que? Que é muito chique. Que chique isso daí. Olha ela. É isso aí que tá aí na sua tela. É isso mesmo. Um beijo, Sim. Beijo, obrigada.